A atividade física é comprovadamente uma das melhores maneiras de controlar o estresse e manter a saúde em dia. Os benefícios vão muito além do físico. Porém, pode ser uma tortura para muitas pessoas. Então, como resolver essa equação? O meu convidado vai contar como. O Fernando Guerreiro é atleta, CEO e fundador do Holy Flow, plataforma de treinos customizados, onde o lema nunca será só um treino, é fator transformador para a saúde física, mental e espiritual. Muito bem-vindo! Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, que legal. Que legal você estar aqui com a gente. É um prazer para mim. Super prazer, é super especial esse encontro. E eu já comecei aqui hoje o dia brincando que o nome dele é uma profecia, né? É isso. O Guerreiro. Vida de atleta. Vida de atleta. Transformador. É isso. Conta um pouquinho pra gente, então, começar a entender o que é o Holy Flow. Legal. O Holy Flow é um método de treino, né? E é engraçado que, como você bem disse, pode ser uma tortura para as pessoas, mas eu, com 18 anos como educador físico, eu preferi olhar como um privilégio. Então, o Holy Flow vem de ser esse fluxo sagrado. Quer dizer, é algo tão bom que eu quero fazer todo dia. Porque a gente começou a entender o valor disso no dia a dia e qual que é o retorno que isso traz para aquilo que é até quase que intangível, né? A saúde emocional, como você citou, espiritual, e aí o físico é muito mais tangível. Então, o Holy Flow é um método que ele visa potencializar e despertar as pessoas de dentro para fora. Então, como um dia de hoje que a gente está aqui no quentinho, mas lá fora está frio e chovendo, de manhã a gente estava lá com um grupo de 30 pessoas correndo. Não tem a ver com a corrida, não tem a ver com a musculação, não tem a ver com o que ele está fazendo, mas é por que ele está fazendo aquilo. Essa é a nossa brincadeira. Olha que bárbaro. Então, assim, é muito mais, a gente falar que é uma plataforma de treinos customizados é muito pouco para o que ele é. Ele é transformador de vidas. É isso. Então, assim, o cara que procura você, a tua equipe, ele está precisando dessa motivação, dessa energia a mais, né? É isso. Como que funciona? Legal. Para entrar, é um clube. É um clube. Clube. Inclusive a nossa plataforma chama Holy Flow Club. E é um clube e, na verdade, a gente gosta de fazer uma entrevista sempre com os alunos porque é uma questão customizada mesmo. Então a gente quer olhar para as suas metas, quer olhar para os seus objetivos e realmente entender se aquilo também tem fit com a nossa cultura de transformação. Porque hoje a gente tem lidado principalmente com pessoas que entendem que podem viver algo a mais. Então acho que esse é o nosso primeiro critério para aprovar a entrada de algum aluno. O cara ele entender, tipo, eu estou num platô da minha vida e isso vem de condições emocionais, condições mentais, pessoas que vêm de frustrações, bateram ali num teto que falam, cara, eu não estou conseguindo evoluir e 97% chegam com a mesma queixa, inconstância. Jura? Cara, eu não sabia que era assim tão profundo. Eu me senti muito atraída e curiosa sobre toda a tua metodologia, sobre esse boom que está acontecendo, porque a gente começa a ouvir falar, né? Mas eu não sabia que era tão transformador e tão exclusivo participar, porque tem até essa entrevista, né? Então, é um comprometimento. Muito grande. Porque assim, hoje eu tenho um time de 12 personagens, todos formados pelo método. E assim, no final do dia, treino é treino. Mas como a gente faz eles olharem para o treino e participarem daquilo, se desafiando, é totalmente diferente. Então, agora, essa semana eu recebi um áudio de uma aluna emocionada, quase chorando, porque ela veio com uma lesão e por causa dessa lesão ela não conseguia treinar. Então eu falei, confia em mim. E aí ela não conseguia correr e em 40 dias eu deixei ela fazendo treinos muito mais mentais do que treinos físicos e isso também vem muito de uma parte de você encarar de frente a sua condição, porque um dos nossos grandes problemas hoje é querer contar uma historinha bonita ou fugir de uma realidade
para colocar debaixo do tapete uma dor, um sofrimento, uma frustração, alguma coisa. A gente pede para que vamos encarar de frente isso aqui. E ela encarou de frente, em mais ou menos 40 dias ela foi correr, né? Tava já fazendo seu fortalecimento, toda essa parte. E ela já tinha vencido vários medos no meio disso. Por quê? A pessoa que é inconstante, ela começa forte. Então, assim, ó, na entrevista, a maioria dos alunos fala, não, eu quero fazer 5, 6, 7 vezes por semana. E a gente fala, vamos 4, 3. Porque eu prefiro fazer com que você fale para mim daqui 3 semanas, cara, eu preciso de mais. Já tá fácil para mim, do que você vira para mim daqui 3 semanas e fala, cara, não tô dando conta. É, isso que eu ia te perguntar, porque às vezes as pessoas vão com muita sede ao pote. Elas têm um desespero por performance, né? É isso. E elas colocam metas, né? Aquela coisa lá em cima, e de repente ela se decepciona, ela se envergonha com ela mesma, ela inventa desculpas, qualquer coisa para fugir daquele compromisso, né? Então aí eu acho que o desafio é muito mais psicológico. Uma das minhas especializações é em neurociência, né? Comportamental. Então a gente tem estudado muito sobre o comportamento humano. Peraí, vamos lá. Vamos analisar agora. Vamos aprofundar? Olha só que legal. Que legal não, mas é uma realidade. Hoje, a maioria das pessoas busca performance para serem aceitos em alguma comunidade, em algum circuito eles querem ser aceitos. Então a performance ele vem disso. E tá tudo bem. Só que a maioria das pessoas que criam metas muito ousadas dentro de um processo de inconstância, eles já sofreram tanta rejeição na vida. E aqui vem um negócio assim, ó. Eu viro para você, Leila, e falo, Leila, eu vou correr um Ironman que vai dar 228 quilômetros mais ou menos, daqui a 1 ano. A sua cara já diz tudo. Você já tá olhando para mim falando, caraca, você é muito bom, hein? Não, daqui é muito bom e muito organizado. Daqui a 1 ano, você com tudo isso. Mas eu tô te contando a minha meta. Pro meu cérebro te contar a meta e você já ter essa reação, eu já tenho uma satisfação. Eu já fui aprovado por você. Então, aí só que agora eu preciso cumprir com o que eu prometi. Mas eu já não tenho a mesma motivação, porque eu já fui aprovado. Então, eu só quebro eu só quero que você me aprove. E depois, enfim. E como eu descobri isso? Passando na própria pele. Então, com 18 anos de educação física, faz quase 10 anos que eu empreendo. E nessa vida do empreendedorismo é constância. É você repetir até dar certo. E eu tive mais ou menos umas 16 frustrações de programas, projetos e tudo. Mas, graças a Deus, o Holy Flow deu certo, porque há 27 meses atrás, então há 27 meses eu só faço uma coisa da minha vida. Holy Flow. Holy Flow. Só isso. E 27 meses atrás, uma pessoa virou para mim e falou assim, a tua inconstância vem de um lugar do teu pai ter te abandonado. Olha isso. Era uma mentora minha, uma master coach. E ela falou assim, então o que você faz? Você é bom, você é talentoso, você tem uma habilidade de comunicação, então você é persuasivo em comunicar para as pessoas aquilo que você quer fazer, elas te aplaudem, te bajulam, colocam você lá em cima, e isso te traz uma satisfação, te dá uma descarga de dopamina tão grande que você acha que já conquistou aquilo que você gostaria, mas você só contou. E o cérebro, ele não sabe identificar a sensação do que é real do que é irreal. E aí você despenca na tua produtividade porque você já conseguiu a reação que você gostaria. Então você cria projetos o tempo todo para ter essa reação das pessoas, mas não vai para execução. E naquele dia eu fechei a porta do meu quarto e falei, eu não vou fazer nada além disso. E tanto que assim, eu cuidei de Holy Flow Club por 21 meses sem tocar nenhum projeto paralelo. Uau! E aí, hoje, estamos com 460 alunos na plataforma. A meta é para fechar o ano com 1.000 alunos. A gente está hoje em 16 para 17 estados do Brasil. Agora, 12 países do mundo também estão usando nossa plataforma. E o diferencial dela é que os nossos treinadores, eles entendem como comunicar com o aluno e extrair algo que já foi banalizado, mas é super importante, que é o propósito do negócio. Então, recentemente, na nossa rede social, a gente subiu um vídeo sobre a corrida da cura. E foi um aluno nosso, ele está com a gente há uns 20 meses, e
ele correu uma meia maratona, eu tive o privilégio de correr junto com ele a meia maratona. Um domingo de manhã chovendo, mas foi para ele uma temporada ali de muitos meses de cura pessoal, de cura na família. Então a corrida para ele se tornou como um remédio. Mas sabe o que é legal? Para nós, não é uma válvula de escape. Não é aquele analgésico, não é aquele anti-inflamatório. Então, assim, a válvula de escape, ela pode até ser boa, mas se você não entender o poder do que está acontecendo naquela sessão de treino, naquela corrida, naquela musculação, seja lá no que você está fazendo, você volta para casa, você volta para o trabalho, o ambiente é o mesmo. Caramba, que máximo! É um processo transformador. E por isso que vem, nunca é só um treino. Exatamente. Como que foi esse insight para você? É muito impactante. É real isso. Você sabe que para mim é difícil... Diz tudo essa frase. Diz tudo. É uma coisa... Para mim é difícil porque eu vivo isso há 18 anos, né? Então, para mim nunca foi difícil acordar cedo para ir para um treino, por exemplo. Então ontem a gente chegou em casa de uma outra viagem 11 horas da noite. Hoje a gente 6 da manhã já saiu para uma outra viagem de trabalho que era uma corrida. E eu olho, minha esposa perguntou, como é que você se sente com tudo isso? Eu falei, muito privilegiado. Porque eu sei o poder que está sendo gerado dentro de mim. Aí eu cheguei, era uma corrida de 5 e 10 quilômetros que a gente estava organizando com a nossa assessoria lá na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Só que na minha planilha tinha 15 quilômetros. Aí eu cheguei, comecei a analisar a galera, eu vi que tinha uns caras legais assim de corrida, eu falei, você topa fazer 15 comigo? Porque tá na minha planilha e tipo, tá chovendo, sabe como é? Queria companhia. Aí 4 caras foram correr comigo. E eles estavam preparados para 10. Quando acabou os 15, eles falaram, cara, eu vim pra cá para dar o meu melhor em 10 quilômetros, porque era onde eu tava me preparando. Mas quando você me chamou pros 15, ativou alguma coisa dentro de mim. É um desafio, alguma coisa. Agora que eu terminei, eu estou entendendo o poder de estar preparado para as oportunidades. Transformou. E a gente ficou ali 1 hora, mais ou menos, correndo. E foi um bate-papo muito legal. Então, essa questão de nunca ser só um treino, ela começou lá em 2014, quando eu comecei meu primeiro projeto de empreendedor, que foi uma assessoria esportiva também. E a gente começou a experimentar muita cura nas pessoas. Mas assim... era de a pessoa chegar e falar, olha, minha psicóloga me deu alta. Mas sempre teve essa pegada espiritualizada, espiritual. Sempre. No início menos porque eu não tinha linguagem e eu não queria um produto gospel. Eu queria um produto transformador. Eu não queria dar um rótulo para o meu produto. Eu queria que ele falasse por si só. Por isso que eu nunca seria só um treino. Eu queria que o meu produto ele falasse por si só. Só que, lógico, toda a metodologia está pautada na Bíblia, né? Então, no tabernáculo de Moisés, desde do poder do aqui e agora, da conscientização do que está acontecendo, das entregas, da renúncia, e depois você viveu o ápice, que é aquele encontro que no final... Cara, a gente estava agora no Greenhouse, que é uma escola que a gente treina 550 jovens lá. No final do treino, 2 pessoas foram curadas de asma. Uau. E, lógico, tem esse fator também que a pessoa precisa estar se determinando para ir até o fim. Sim, se entregar, né? Se entregar. O meu único papel é trazer a visão e dar o combustível. Aí a pessoa vai. Então, qual que é o princípio do Holy Flow? Quais são os pilares? A gente traz para a pessoa, então, essa consciência do processo que ela vai passar. O meu papel fundamental como treinador, que é o cara que treina uma pessoa. Então, aquele papo de que o personal bom é o personal que mata o aluno, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É assim, é masoquismo isso, né? Mas, voltando para cá, o resultado ele vai exigir sofrimento. Não é isso também, não vai ser gostosinho, mas o que a gente fala? Cara, o processo que você vai passar. E eu gosto muito de uma passagem que está em 1 Pedro 5:10, que deixa claro pra gente ali que depois de terem sofrido um pouco, Deus, ele vai nos fortalecer, ele vai nos fixar, ele vai nos estabelecer. Então Deus ele vai fazer base para nós. Só que às vezes a gente está querendo todo esse resultado sem passar pelo processo.
E às vezes a gente já passou pelo processo e tá com a mão no resultado, mas não reconhece que já passou também. Aham. Então, a corrida pra mim, Lila, quando você coloca a medalha no peito, cara, você carimbou uma etapa da sua vida. Você carimbou, a gente chama de ciclo de treino. Você carimbou um ciclo de treino, você cumpriu aquela temporada. Qual que é a tua próxima meta? Qual que é o teu próximo desafio? Então, esse degrau você subiu. E o que a gente pede sempre para os alunos? Cara, me dá um desafio acompanhando. O que mais que você quer melhorar na tua vida? É tua paternidade? É tua vida profissional? É teu financeiro? É teu espiritual? Teu emocional? O que a gente precisa tratar aqui no meio? Porque você concorda que acordar, que seja 5, 6, 7, 8 da manhã para treinar, e só ir treinar é muito raso? É. E a tua cabeça muitas vezes não tá ali, você não tá sentindo aquilo ali que tá fazendo. Só que quando você tá lá fazendo, teu cérebro tá disparando endorfina, serotonina, dopamina. É uma enxurrada de neurotransmissores que muitas pessoas estão indo na farmácia comprar. Então existe uma farmácia biológica chamada treino e as pessoas não estão aproveitando. E o que eu mais amo nos meus estudos de neurociência, e comparando com a Bíblia e com o treino, é que é tudo uma coisa só. E agora no meu último estudo sobre dopamina, eu fiquei muito feliz que mais uma vez a neurociência comprova as verdades da Bíblia. Que a neurociência fala, por exemplo, quando você conta a verdade, você tem uma ativação do córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro responsável por tomada de decisões, por exemplo. Quando você conta essas verdades, você tem uma ativação muito mais positiva. E você se liberta daqueles processos do passado, dos seus vícios. Inclusive isso é caso de estudo de pessoas viciadas em alcoolismo, masturbação, tá fugindo o nome aqui, pornografia, Sim. drogas em geral e tudo isso. Porque a pessoa começa a contar a verdade, existe uma ação cerebral que libera neurotransmissores diferentes, que a pessoa se sente com muito mais prazer de contar a verdade e encarar a evolução do que o reflexo do vício dela. E a Bíblia fala em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. E a questão do treino é a mesma coisa. Então, uma vez que você vai com a mentalidade de que o teu treino é o teu lugar de autoevolução, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que assim, eu gosto muito de esteira por um único motivo. Não tem coisa mais chata do que ela. E no ano passado eu fiz um ciclo de treino para uma corrida de 75 quilômetros. E eu fiz 55 quilômetros na esteira. Por um único motivo. Eu quis comprovar para minha mente que eu que mando nisso. Uhum. E aí eu me pergunto todos os dias que eu tô cansado, que eu tô desanimado, que eu tô com algum problema para resolver. Meu, quem que manda aqui? Porque se você consegue ficar 4 horas numa esteira, igual um ratinho, vencendo o ócio, vencendo a chatice, a cada 2 minutos você olha para a esteira achando que passou 10, passou 2. Você fala, isso aqui não vai acabar nunca. Vencendo a ansiedade, um controle emocional, um controle mental, cara, o que diferencia isso pro teu dia a dia no escritório, pro teu dia a dia numa conversa difícil com a tua esposa, na educação com os teus filhos, em até gastar o seu dinheiro que é totalmente emocional. Então quando a gente quer treinar os nossos alunos, a gente olha para essa questão de potencializar eles, para levarem essa mensagem para uma geração, e eu acredito que através do meu trabalho, do trabalho de toda a minha equipe, a gente já está transformando o mercado de trabalho, por exemplo. Tem muitos CEOs que vêm treinar com a gente. O cara tem ali a equipe debaixo dele, metas atrás de metas. Cara, vai correr, vai fazer um Ironman. Você vai despertar na pessoa o foco e a resiliência. Você trabalha muito isso, né? O que você quer superar não é o físico, é a cabeça aqui que manda, né? O físico é só uma ferramenta. É uma ferramenta. E aí o processo que a gente usa, né? Você falou do foco. Aí qual que é o problema? Como que você vai ter foco naquilo que não é claro? Então, um dos nossos pilares é, cadê seu objetivo claro? Quando? O quê? Quanto que você quer disso? Sabe, tipo, me dá uma imagem disso. E foi muito interessante porque em uma outra fase já de transição, de empreendedorismo, a minha esposa estava pós-parto, estava com, se eu não me engano, uns 20 quilos acima do peso, foi uma situação bem difícil, era pandemia, então a gente estava, cara, o que a gente faz da nossa vida, né? Imagina, todo o meu trabalho era presencial e de repente acabou tudo pra gente, assim. Então a pandemia foi bem desafiador. Mas aí
eu fui para os meus processos, estudar mais ainda, me aprofundei. E olhando naquela situação, eu falei, cara, por que as pessoas não têm resultado? Por que tá... Daí olhando muito para o que ela estava vivendo, porque ela estava muito mal. E assim, você imagina, tipo, eu atleta de Ironman, de triatlon, ultramaratonista, cara, vivendo tudo isso no esporte, e minha esposa sofrendo acima do peso. Eu falei, meu, cara, o que tá acontecendo? Aí eu fiz essa pergunta para ela, meu, qual que é o teu objetivo claro daqui a 1 ano? Aí ela, cara, é isso aqui. Ela deu o corpo dela, o objetivo claro. Quero meu bumbum assim, meu abdômen assim, meu braço assado. Aí o braço assado não pegou legal, né? Mas assim. Eu falei, legal. Então a gente tem aqui uma visão clara de futuro. Você tem um foco. Fundamental ter a visão clara de futuro. E aí a gente fala disso nessa entrevista de treino, e quando o cara traz isso, a nossa segunda pergunta já é, o que isso vai mudar na sua vida quando você conquistar essa visão? Então assim, junto com essa visão, por exemplo, agora eu estou num ciclo de treino para o meu 3º Ironman lá em maio. Então mais ou menos 10 meses de treino. Não tem nada a ver com Ironman. Tem a ver com 10 meses de organização pessoal, de disciplina, de resiliência. Então você imagina, Lina, 10 meses aplicado nisso. Isso funciona também para as pessoas que sofrem com ansiedade? Muito. Porque, às vezes, é muito legal a gente saber que uma agenda é necessária, que visualizar os teus resultados é fundamental, projetar 1 ano, 2 anos, 3 anos e até 5 anos. Mas o ansioso sofre penosamente com isso tudo. É isso. Tu consegue dominar essa parte mental também? Muito. Como que o aluno deve se comportar com relação a isso? Acho que primeiro é entender que a ansiedade existe, mas ela é um processo a ser vencido e não um estado terminal. Porque acho que muitas dessas condições as pessoas não conseguem se enxergar sem isso. Então a gente gosta de, tipo, cara, se imagina sem isso. Porque quando eu faço ela ter essa imagem sem aquela ansiedade, sem toda aquela euforia, ou a própria depressão hoje, vou ampliar um pouco mais porque está tudo junto aqui. Ela começa a entender que existe algo fora daquilo que é o que ela está vivendo. Então, o primeiro passo, eu preciso mostrar que existe algo diferente. Porque quem está no olho do furacão não consegue olhar para o lado e imaginar. Então, o meu primeiro papel é dar visão para o que pode mudar. Agora, o movimento do corpo, como eu falei no início, de você está movimentando o seu corpo, oxigenando o seu cérebro, existe uma mudança da liberação química. Então isso logo muda teu estado emocional também. E a ansiedade é um estado que está totalmente conectado com as emoções. Então quando eu consigo ter uma mudança da liberação de neurotransmissores do cérebro para a corrente sanguínea, eu consigo trazer essa pessoa para um lugar de mais calma, um lugar de mais... eu diria até uma saciedade de estar vivendo o presente, mas isso também vem de um lugar de perceber o efeito de um pós-treino. Por quê? O ansioso pode ir lá, correr uma maratona, ser o campeão dela e ficar mais ansioso. Porque se ele não tiver a percepção do que está acontecendo de dentro para fora. Então, por isso que o nosso acompanhamento é customizado. Então, nossos treinadores estão perto. Eles querem saber, tem todo um follow-up semanal que a gente faz porque a gente quer entender o que está melhorando. E voltando um pouco mais para uma resposta mais prática, então, dessa questão da ansiedade, imagina o cara que está na euforia, daqui a pouco ele termina o treino, ele respira, ele se sente vivo porque está aqui agora. E aí, assim, o que eu falo muito? O ansioso quer terminar rápido. Cara, vai correr para você ver. Vira teu relógio para baixo e só coloca teu timer ali de, sei lá, 30 minutos. E termina. E traga a percepção de como é que você tá depois. Porque você fala assim, cara, venci. Venci a ansiedade, venci... Porque essa sensação que vai dar o poder para a próxima. É um momento presente. 100%. É a conexão real da vida agora. E isso te traz o poder, né? Para tudo. Eu fiquei curiosa de saber quando você me disse que a tua Master Coach disse, você obtém a vitória a cada aplauso e depois você larga para lá. E aí você se determinou, eu vou investir direto, só vou fazer Holy Flow. É isso. O que mudou dentro de ti para você realmente conseguir focar? Boa. Parar de mentir para mim mesmo. Porque
a gente conta muita história pra gente, né? É. Então, assim, quando eu tô contando de um projeto, parece que aquele projeto é realizado e o resultado dele tá voltando pra mim. Então, aí eu parei e fui fazer uma análise da minha vida. Financeiramente estava mal, e eu achava que tá incrível, estava bem. Meu casamento não estava bom quanto eu imaginava. A minha paternidade não era aquilo que eu imaginava. Então, eu tinha um respaldo que era o de atleta. Isso ninguém nunca poderia tirar de mim, porque eu tenho resultados, né, de competição e tudo isso. Eu parei de mentir e fui olhar para o resultado. E aí eu descobri que o resultado não mente, né? E eu falei, eu não quero uma vida de mentira. Eu quero uma vida consistente. E aí nisso, eu acho que onde entra a rede de apoio. Que hoje nós somos para os nossos alunos uma rede de apoio também. Mas existem outros, existem amigos, familiares. E eu chamei algumas pessoas que eu já confiava, processo da minha vida. Falei, ó, eu preciso mudar isso. Então eu acho que também, quando você é vulnerável com você e entende que você tá, tipo, cara, tá mentindo para você mesmo, para com isso, para de se iludir. Então, seja realista, encara a realidade. Traga pessoas para perto para participar do processo, para prestar contas mesmo. Então, cara, isso foi muito legal, porque esse projeto que é o Holy Flow hoje, ele já existia há muito tempo, eu só não sabia, eu só não tinha dado consistência para ele. E daí o que a gente foi fazendo foi modelando ele ao longo do tempo. Então eu peguei basicamente tudo que eu já fiz nos últimos 18 anos, coloquei tudo numa metodologia única e foquei nele. E eu lembro, foi muito gostoso, eu consegui 12 alunos na primeira temporada. Que legal. Eu falei, cara, foi muito legal, foi muito bacana. E aí você fala, tá, mas do jeito que tá, não vai dar. Então existe uma diferença entre você ficar ali dando murro em ponta de faca e você trazer inovação para o seu negócio, crescimento para o seu negócio, através da visão clara do objetivo que você tem, e ficar pulando de galho em galho. Isso aqui foi uma outra coisa que, cara, foi libertador para mim. Entender o que é inovação e entender o que é ficar pulando de galho em galho. Então, hoje, a gente atualiza muito o Holy Flow. A gente tá, cara, hoje, pra você ter ideia, eu como educador físico, hoje, eu tenho 23 colaboradores no meu time. Uau. Então, assim, para mim é uma grande conquista. Eu sei que esse ano eu vou ter que fechar com 40 para bater todas as metas. Porque não é só trazer aluno, você precisa ampliar teu time também, né? E voltando, quando eu comecei a focar, eu comecei a ver o resultado voltando. E é muito rápido. Então, tipo, eu vi evoluindo, pum, evoluindo. E sabe o que é legal? Você começa a se deparar com umas dificuldades. Você nunca vai ter tudo pronto não tá a pronta entrega, não tá na prateleira. Tem coisas que você vai ter que buscar, vai ter que garimpar, vai ter que chamar alguém. E isso acho que é muito a resiliência tanto mental, física e emocional que o treino traz. Por quê? Hoje eu fui treinar. Gente, tava frio, mas tava gostoso. No quilômetro 13 começa a chover. E aí, você para, você termina na chuva, você conclui a tua meta ou você desiste? Aí eu falei, cara, bom, vou concluir, só faltam 2 quilômetros. A carreira é a mesma coisa. Às vezes você já correu 13 e aí a adversidade bate. Só falta 2, você já fez 13. Conclui. E aí foi indo as fases, né, de Holy Flow, e eu fui entendendo algumas coisas. Então eu comecei, pra você ter ideia, passar planilha de treino no Excel. Hoje a gente tá finalizando o desenvolvimento do próprio aplicativo, onde nós vamos hospedar outras assessorias dentro. Então, assim, a gente já está finalizando a ementa da nossa pós-graduação para educadores físicos, porque a galera, eles não querem mais uma profissão apenas. Eles querem um chamado, eles querem uma missão de vida. E isso é o que é legal. Hoje, os nossos colaboradores, eles sabem, eles poderiam estar no mercado de trabalho em posições mais altas, com cargos maiores ou financeiramente melhor. Mas a missão que a gente gera, sabe, fazer parte do que a gente está construindo, é o que atrai muito também. Então, acho que o mais legal que eu brinco lá no escritório, eu falo assim, cara, às vezes, sabe, acontece alguma coisa, eu falo, nossa, gente, vocês acham que isso aqui a gente só está vendendo um produto para fora? Nós temos que ser o primeiro consumidor do que a gente fala. Uhum. Então, acho que todos esses processos, quase 3 anos agora como Holy Flow, e eu estou pensando aqui, eu tô voltando,
foram muitas dificuldades para desistir. Muitas, assim. Muitas provações que você teve que Muitas. passar. Quase que tu desistiu. Porque assim, eu acho que nós precisamos encontrar um ponto de inflexão na vida para viver o famoso all-in. Você vai ter que ir pro jogo, meter a cara e falar, cara, ou isso aqui dá muito certo ou vai dar muito errado. Não dá mais para ficar no banho-maria, sabe? Não dá mais pra botando só o pezinho, né? Não dá. Você tem que mergulhar. Tem que mergulhar. Porque se você não mergulhar, não vai dar para saber se era ou não era. Né? Lógico que você tem sinais. Eu tenho a palavra de Deus há 12 anos para isso. O que eu estou vivendo hoje é profecia lá de 2011, 2012, 2013. Esses tempos foi meu primeiro evento grande lá no campo, tem um campo de futebol gigante lá na fazenda que a gente atua, e eu vi toda a galera assim treinando. Aí isso aqui já foi um desenho, isso aqui já estava num papel desenhado. Já profetizaram isso sobre a minha vida. Então também não é que eu tô só metendo louco aqui, tipo, vamos fazer esse negócio. Não, existe muita palavra, existe muita confirmação. Então, e as coisas são muito doidas, assim, ó. Eu lembro que a gente estava sexta-feira num programa e uma pessoa virou e falou assim, ó, Deus está trazendo a confirmação para os Estados Unidos. Eu falei, glória a Deus, tá bom. No sábado de manhã, um amigo meu que mora nos Estados Unidos, tá aqui no Brasil, me encontrou e falou, cara, eu conectei com o dono de uma rede de academia e ele precisa do seu método. Então, assim, gente, é lógico, máximo. a vida espiritual, ela baliza o bastidor todo. Exato. Você tem que despertar o espírito para conseguir ouvir os chamados, e ouvir e ver, vislumbrar, né? Isso que você disse já estava desenhado. Sabia que já estava. E permanecer. Permanecer. Eu acho que assim, ó, quando você consegue ter o intangível, que é o espiritual, na pior fase você consegue permanecer. Porque eu falo, eu não teria a capacidade humana de sonhar o que eu estou vivendo hoje e o que alguém falou comigo. Então, só que eu guardo isso, eu guardo no meu coração. E a cada etapa que eu concluo, que eu lembro, ó, um dia isso aqui alguém já profetizou, isso aqui já estava no meu espírito, em oração Deus já falou comigo. Quando eu concretizo isso, cara, tá bom, eu tô entendendo que eu tô no caminho certo. E eu olho pra minha esposa hoje, a gente brinca, a gente fala assim, amor, se der errado, cara, a gente não tem pra onde voltar. Eu construo a minha escada, com o degrau de baixo eu coloco no de cima. Não num quesito de desorganização, é porque eu não quero voltar atrás. Sim. E eu lembro de um ponto desse, foi quando um outro mentor meu, já um mentor de business, ele virou e falou assim, você precisa decidir se você quer ser um empresário do fitness ou se você quer ser um personal trainer. Porque eu passava aproximadamente 8 horas dando personal por dia, eu sempre dei muita aula, sempre fui muito bom no que eu fiz, senão a gente não estaria onde está hoje também. E detalhe, hein, sou um filho de empregada doméstica, mãe solo, que só falava uma coisa, você vai ser alguma coisa da vida. Olha que lindo. A profetização da mãe. Ela só encorajava. Da mãe. Ela só falava, seja disciplinado, se eduque, sabe, se prepara, se condiciona. Cara, eu lembro de uma vez abrir o armário da minha mãe e ter 4 peças de roupa. Ela falava, filho, você vai dar certo. Desculpa perguntar, tua mãe tá viva? Minha mãe tá. Tá. Te amo, mãezinha. Por esse filho que tu colocou, não é à toa. Olha a missão, hein? Que linda. E minha mãe, assim, eu tenho certeza que a missão de vida dela foi me criar. Tenho certeza. Sim. E hoje eu sei, nossa, eu vejo como ela trata meus filhos e tudo assim. Só que acho que também foi todas as respostas que eu vim dando para esse chamado dela ao longo do caminho, porque não foi fácil, sabe? A gente saiu de uma cidade de 3 mil habitantes, veio para São Paulo, dificuldade financeira, mas sempre tendo provisão de algo, acontecia alguma coisa aqui, outra coisa ali, sempre acontecendo, sempre. Tipo, a gente nunca ficou num limbo do tipo, meu Deus, por que a nossa vida tá travada? Porque mas você falou, cara, 4 horas da manhã que você tem que acordar, é 4 horas da manhã que você vai acordar. E pronto, acabou. Você tem que passar uma noite sem dormir, passa uma noite sem dormir. Então, assim, sempre agarrando. Eu nunca, isso aqui eu nunca desperdicei uma oportunidade na minha vida. Porque eu sei que as oportunidades, elas se constroem uma em cima da outra. Elas são um empilhamento de ganhos. Você vai ver que você sempre
pega uma oportunidade, daqui a pouco aparece outra, que não pode ser uma distração, né? E daí, voltando aqui, a gente tava... eu pulei algumas etapas, mas quando a gente foi entendendo esses processos, qualificando os nossos professores, entendendo essas palavras de Deus para nossa vida também, e aí hoje eu estou construindo esses passos, construindo essas etapas em cima de resultado. Porque não dá para construir mais em cima de uma história. Não dá mais tipo, imagina quando der certo. Não dá mais nisso. Então, esse all-in que a gente fala é tipo, cara, coloca lá no teu papel, coloca na tua mente, e, tipo, o negócio é um dia depois do outro, um dia depois do outro. E aí, esse cara falou pra mim assim, você quer ser um personal ou um empresário? Eu falei, eu quero ser um empresário. Ele falou, então para de ser personal. Eu falei, cara, mas personal paga 80% do meu orçamento familiar. Ele falou, você não acredita no teu business? Nossa, olha. Ele falou, você não acredita? Eu falei, eu acredito. Então pare de dar personal se você acredita. Aí eu falei pra minha esposa. Só que assim, já existia um projeto iniciado aqui, não é que também é só... Não foi de loucura. Não. Não, mas é pensar e perceber os detalhes que fazem toda a diferença, né? Toda a diferença. A tua história toda de superação e que te deu essa raiz toda, desde a tua mãe, né? Uma mulher de fibra que te encorajou e tudo que você atravessou, eu acho que é raiz do teu trabalho. Isso que tu passa para os teus alunos. É isso. É exatamente teus isso. colaboradores, é muito raiz, né? Muita fibra. Muita fibra. Muita fibra. Né? E eu lembro assim, ó, ontem eu tava lembrando, com 9 anos de idade, eu morava a 2 quilômetros da sede da cidade, então eu morava num sítio, eu pegava a carriola, o carrinho de mão, colocava, como eu morava no sítio, então eu produzia coisa, abacaxi, mandioca, queijo, ia pra cidade vender. E aí fazia lá o troquinho, mas era o que tinha. Então, tipo, até eu brinquei com a minha esposa esses dias. Falei, olha, amor, minha vida, nunca tive problema em fazer dinheiro. O problema foi depois gestão disso, né? Mas aí é coisa que você tem que aprender, porque a mentalidade que me tirou debaixo da ponte não foi a mentalidade que me colocou hoje a estar lá nas cabeças do ramo fitness. Então, assim, o que te tira debaixo da ponte não te coloca no trono. A gente precisa entender as transições de mentalidade, né? Então, o que te faz começar não te leva até o fim. Então, essas viradinhas de chave pra gente, elas ajudam muito, assim, no dia a dia. E eu acho que isso também é o degrau após o outro degrau que tu acabou de dizer. Eu tô subindo um degrau e eu tô tirando e passando pra cima. Eu não tô olhando pra trás e eu tô acreditando muito. É tudo isso que fez e está fazendo com que você se torne cada vez mais forte. E eu acho que espalhando isso. Acho que essa é a tua missão, né? É isso. De repente, o Holy Flow é a tua missão e muitas pessoas estão sendo impactadas. Hoje, 400 e quantos alunos? Personalizados, 465. Ontem batemos 12 mil em programas geral. Geral. Porque atende online. Atende online. A gente faz de tudo. Tá. Assim, eu já fiz desde treino, não vou falar aqui o lugar, mas num auditório de um banco grande. Então eu já fui dar treino para os caras, palestra com treino, até a gente ter uma própria maratona que a gente criou. Então, assim, eu faço tudo que está conectado com a minha missão, tudo que coloca os meus princípios e valores ali, que bate a cultura, a gente faz. Caramba. Isso nos últimos, oficialmente, assim, 10 anos. Então, e só um ponto que eu acho que é importante a gente falar sobre, você falou, sempre subindo, né? Só que, às vezes, também subir coloca a gente num lugar de grandeza que rapidamente confunde com orgulho, né? Tá. E a gente tem uma cultura no Holy Flow de celebração. O que é a celebração? Por exemplo, hoje minha esposa correu os primeiros 5 quilômetros lá, ela passou por um processo estava entre a vida e a morte há uns 80 dias atrás, e ela correu agora os primeiros 5 quilômetros depois desse processo. Só que a minha esposa já foi meia maratonista, já fez 21 quilômetros. Então também se ela não olhar e falar assim, cara, 5 quilômetros pro estado que eu tô hoje é muito bom,
E não celebrar isso, ela entra num lugar de orgulho, onde o ego vai derrubar ela. Então ela vai ficar olhando só para performance, e ela não vai olhar para o aperfeiçoamento. Então a gente colocou como pilar no Holy Flow celebração. Se você fez 50 quilômetros ou se você fez uma série de alongamento, celebra. Porque a celebração ela vai limitar qualquer tipo de comparação com a pessoa do teu lado, que é o que mata as pessoas hoje. Verdade. Né? Talvez aqui, quem está escutando a gente agora, já tentou começar alguma coisa na vida, do início, e viu alguém grande do lado e falou, sem chance. Nem vou começar, o tamanho dessa pessoa aqui, olha o que ela já está fazendo, ou foi para academia, está fora de forma, viu alguém super em forma treinando, falou, isso aqui não é para mim. Então, é entender o seu início, é o seu processo, e recentemente entrou uma aluna, que eu mesmo fiz a entrevista, ela falou, cara, eu vou para academia, eu não me sinto bem, e eu fico só na bicicleta e não faço o que eu tenho que fazer. Eu falei, então me dá um mês que eu vou treinar você dentro da sua própria casa. Porque eu confio no poder de comparecer ao processo. E botar por terra essa história da comparação, né? Nós estamos sendo muito vítimas disso. Muito. E é muito legal, gente. Uma coisa tem grande diferença entre você se inspirar em alguém ou você se comparar com alguém. O Fernando está aqui como um guerreiro que é, sendo uma inspiração. E isso tu tem que levar. Mas nunca se compare de achar que você nunca vai conseguir tal coisa. Você é o único, cada um de nós é único. Somos especiais à nossa maneira, né? É isso. E que essa história chegue e se propague. É isso. A gente tem que potencializar a nossa identidade. Né? Eu acho que isso aqui é o mais valoroso. Eu tenho os meus pontos de referência, tenho as pessoas que eu admiro muito. E, inclusive, em 2016, um grande amigo meu virou e falou assim, olha pra você tá falando, andando, se vestindo igual fulano de tal. Eu, não tô, você tá viajando. Ele falou, olha então, observa. Eu fui observar e tava. E assim, eu tava me inspirando tanto que eu tava esquecendo da minha identidade. Então, a inspiração ela é importante para dar o start. Mas depois você precisa entender quem você é no meio desse processo. E aí eu vou te falar, você só descobre no meio. E falo mais, tá? Guerreiro é meu apelido. Tá? Vamos revelar aqui os segredinhos. Eu achei que fosse sobrenome, batismo. Guerreiro é o significado de Fernando. Resumindo. Só que, Leila, em 2013 eu tomei uma decisão de treinar até me tornar o que eu queria ser. Então, assim, eu ouvia algumas coisas que eu falava, cara, isso aqui não é possível viver. Eu lembro, 2014, eu fui fazer um processo de coach porque eu queria me tornar ultramaratonista. Eu queria correr 75 quilômetros. Aí eu fui fazer um coach, isso 10 anos atrás, que eu falei, eu não sei por onde começar, eu só sei que tem que treinar muito, eu não tenho tempo, eu trabalhava 16 horas por dia na época. Eu falei, cara, aí a pessoa foi me orientando, foi treinamento. E aí no meio daquilo eu fui descobrindo uns traços de identidade. Agora isso aqui eu acho que a galera vai achar que eu sou louco. E eu fui pegando algumas coisas que eu falei, para me tornar o que eu quero, eu preciso incluir isso aqui que eu não sou. Aí eu fui incluindo algumas coisas que eu não era e treinando. E não é que você monta um personagem. Você faz tanto aquilo que se torna você. Que são os nossos vícios. Você fez tanto aquilo que já se tornou parte de você. Agora, por que não fazer isso com as coisas boas também? Exato. A gente não nasceu com vício. Exato. A gente, o vício ele foi algumas coisas de hereditárias, talvez, algumas predisposições, mas foi lá, você que acendeu o seu cigarro, você que tomou o primeiro gole, alguma coisa aconteceu. Por que não fazer isso com as coisas boas também? E eu peguei essa chavinha e falei, cara, eu vou treinar até me tornar isso aqui. Por isso que eu vim com a camiseta hoje. Você é aquilo que você quer ser. Então, o único problema é, os maus hábitos geram uns vícios que te prendem. E aí, existe toda uma deturpação de linguagem. Pessoas disciplinadas não são as chatas do rolê. Mas é a única que tem liberdade para escolher o que quer fazer. Exato.
Os legaizões ali do rolê são os caras que estão presos nos seus vícios, nas suas dependências. O cara precisa ser aprovado. Então você que está em casa agora, você está achando que disciplina é chato. Disciplina é a mãe da liberdade. É poder. Poder total. Exato. Quando você começa a olhar, cara, se fecha aí em algum projeto de vida por um mês. Mas se fecha assim. Você vai ver. O resultado, ele não mente, né? Então hoje a gente vive uma geração que está cansada, porque ela está gerando um monte de esforço sem foco, sem resultado, e no final disso, o carro só vai esvaziando o tanque. E eu aprendi esse negócio na corrida. Eu falei, cara, cada linha de chegada que eu cruzo, eu me abasteço. Cada meta que eu concluo, ou enfim, qualquer coisa. Cara, saindo daqui, eu vou para casa celebrando, porque é mais uma conquista. Então, eu não tô te entregando, eu tô pegando isso aqui, porque cada conclusão me abastece. Eu brinco que lá no Rockflow que esse é o efeito Pac-Man. 2016 eu tava numa ultramaratona e eu tava correndo na praia de Juqueí, era uma corrida de 75 quilômetros. E assim, se você largar no quilômetro zero pensando que você vai correr 75, acabou. Tua cabeça não vai dar bom. Então você precisa criar etapas, né? E eu tenho um processo comigo. As minhas etapas é sempre o competidor que está na minha frente. Uhum. E aí, sempre que eu ultrapasso alguém, me dá uma sobrevida. Me dá uma sobrevida. E eu comecei a analisar isso na corrida. Eu falei, deixa eu fazer isso com a minha agenda. Então, cada coisa que eu concluo, sobrevida. Por quê? Está alinhado com o meu objetivo, está alinhado com o meu propósito e está alinhado com os meus valores. Então hoje o que não está alinhado com os meus valores, eu descarto. Inclusive propostas financeiras de fazer muito dinheiro. Mas não está alinhado com o meu propósito. Então eu sei que eu vou entrar, vou fazer muito dinheiro e 2 anos, daqui 1 ano, 2 anos, eu já estou em burnout, eu estou desgostoso do que eu faço da minha vida. Então, aí eu trouxe esse efeito Pac-Man para dentro da minha vida. Então, e a celebração. Total. Vibrar. É muito máximo. Caramba, gente, que papo incrível, que coisa boa, Fernando. Primeiro que eu descobri agora que guerreiro não era. Foi uma incorporação real. E você traz isso de vitórias todos os dias, vitórias reais. Eu amei. Eu acho que você é uma baita de uma inspiração. Obrigado. Não é que eu acho, né? Você é, realmente. Parabéns por esse trabalho tão legal, né? Colocando tantas pessoas nas suas missões, né? Porque cada um que vai lá sabe para onde está levando toda essa carga de superação. É isso. E isso é muito legal. É um privilégio. É verdade. E eu tenho essas coisas também, eu celebro muito, sabe? E cada dia eu penso que eu subi um degrau. E é bom, isso é a vida, é isso. É isso. É isso. E acho que isso é a energia fundamental para a gente entender os processos, né? E a celebração também permite que você entenda o processo é para você passar e não para morar nele. Uhum. Então, acho que existem muitas pessoas que hoje estão morando num processo porque já se tornou uma muleta. Cara, levanta aí de onde você está agora. Vai concluir esse processo. Eu gosto de colocar assim, ó, qual que é o processo? É isso aqui. Como que eu faço para passar por isso? Eu preciso do quê? Eu preciso de um mentor, eu preciso de um terapeuta, eu preciso de um amigo, eu preciso do quê? Eu preciso me dar um tapa na cara e acordar. Porque, olha, não dá para 3, 4, 5, 6, 7 meses você tá ali lutando com as mesmas coisas. E anos. Então, eu quero só encorajar vocês. SOS amigo. Cara, vai procurar alguém que seja vulnerável. Tipo, eu lembro... Posso? A última, vai. Vai, vamos lá. Ó, é porque é muita coisa. É muita história boa. Eu fui um cara introduzido à imoralidade sexual muito cedo. Muito cedo. E eu lutei muitos anos com isso, né? E quando eu decidi fazer família, eu sabia que isso não poderia entrar no meu casamento. Então, eu chamei a Pri, na época da minha namorada. Eu falei, olha, eu tenho um vício de imoralidade sexual. E eu batalho com isso, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero que em momento algum isso prejudique a gente, mas é um vício que eu tenho. Você me ajuda nesse processo? E acho que foi ali que ela decidiu casar comigo. Ela achou você tão sincero.
Por quê? Eu vou ficar escondendo algo que lá na frente ela vai descobrir, vou ficar mentindo para mim mesmo. Passei por psicólogo, passei por psiquiatra, fui medicado. Cara, eu vivi coisas do escuro do meu coração mesmo. Eu tive que enfrentar de frente. Que são doenças reais. Reais. É real. É. E isso só mudou quando eu falei assim, cara, eu tenho o poder sobre isso, eu não vou cair mais nisso. Mas eu lembro que daí foi quando eu conversei com ela. Eu abri meu coração. Eu falei, você vai dividir a vida, o resto da minha vida eu vou dividir com você. Me ajuda. E ela entrou nisso comigo. E foi tão libertador. Foi tipo assim, eu falei, cara, eu não imaginei. Não foi fácil, mas eu imaginei que ia ser muito mais difícil. E hoje, o fruto disso são 2 filhos saudáveis. Ontem, as pessoas, num outro projeto que a gente estava, só tava eu, os meus filhos e ela, sem fazer nada. Galera, obrigado. Eu acabei de ser curado aqui no meu coração olhando para vocês. É muito doido. Que coisa. Então assim, seja vulnerável, vai lá, confessa teu coração, se abre para alguém, fala dos teus vícios, para de contar história. Você já tá aí há anos tentando vencer isso e não conseguiu, muda. Vai fazer algo diferente, para de contar história. Acho que é isso. Uau. É isso, gente. Olha que testemunho tão importante, tão impactante. Obrigada por abrir o teu coração, por contar as tuas histórias reais e que com certeza tocou algumas pessoas. Não sei quantas, mas muitas, eu acredito que muitas, né, foram tocadas. A gente queria ficar aqui o dia inteiro com tanta história boa, te ouvindo, porque realmente é muito contagiante, mas não dá, né? O dia segue, mas tivemos essa vitória. É muito bom, obrigado. Muito bom. Foi um prazer estar aqui. Prazer todo meu te receber, te ouvir. Eu tenho certeza que vocês que estão em casa amaram também e por isso vão compartilhar, porque são histórias de superação, inspiradoras, que te levam para um lugar real melhor. E a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para compartilhar o poder do crescimento. Isso é muito saudável, isso é muito bom. A gente quer ficar velhinho, com a cabeça boa e com o corpo bom também, né? Sempre. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. É isso aí. Valeu. Obrigado gente, mesmo. Obrigada pela companhia. Assinem o canal, aciona aí o sino para você receber a notificação de que tem episódio novo, porque toda semana tem. E mais uma vez foi fantástico. Vejo você semana que vem. Tchau!